Hello everyone! No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos artigos definidos e indefinidos em inglês. The, a, an, como e quando utilizarmos cada um deles numa frase. Hello and welcome to my YouTube channel. Eu sou o Andrews e é muito prazer ter você aqui para mais uma dica de inglês. Então, papel e caneta na mão, tá na hora de estudar inglês. Anota tudo e vamos embora destravar essa língua. Começando pelo artigo definido the, que significa o, a, os e as. Como já deu para perceber, nós podemos utilizar o artigo definido the tanto no singular quanto no plural. Também para coisas que estão no masculino ou no feminino. Normalmente, nós utilizamos o artigo definido the quando estamos nos referindo a algo único e específico. Por exemplo, the sun, o sol, the moon, a lua, the kids, as crianças. Algumas frases de exemplo. Give me the pen. Give me the pen. Me dá a caneta. Quando eu uso o artigo definido na frase, eu estou sendo específico em relação à caneta que eu estou requerendo, aquilo que eu estou te pedindo. É essa caneta, é essa que você sabe qual é. Give me the pen. Ou caso eu te peça um livro, give me the book. É aquele livro, esse livro específico, que você sabe aquilo que eu estou te pedindo. Se eu quero falar de uma maneira mais generalizada e vaga, nesse caso eu devo utilizar o artigo indefinido a. Por exemplo, give me a pen ou give me a book. Eu estou te pedindo uma caneta qualquer e um livro qualquer. Give me a pen, me dá uma caneta, seja ela qual for, tanto faz, ou give me a book. Seja ele qual for, tanto faz. Nós também não podemos utilizar o artigo definido the quando estamos nos referindo a nomes próprios. Para nomes próprios, não podemos utilizar o artigo definido, com exceção quando estamos falando a respeito de oceanos, floresta, rios e deserto. Por exemplo, caso eu queira falar a respeito do rio Amazonas ou da floresta Amazonas. The Amazon River, o rio Amazonas, ou The Amazon Forest, a floresta amazônica. Nesse caso, nós devemos utilizar o artigo definido the. Porém, para nomes próprios, como já disse, não podemos utilizar. Nós também devemos utilizar o artigo definido the para países que estão com o nome no plural ou que têm algum nome político de estado ou reino, como é o caso dos Estados Unidos da América, the United States of America, ou o Reino Unido, the United Kingdom, ou também as Filipinas, que é um país constituído por várias ilhas, the Philippines. Nesse caso, nós utilizamos o artigo definido the. Já os artigos indefinidos a e an, que significa um e uma, são utilizados somente para coisas que estão no singular. O artigo indefinido a nós utilizamos para palavras que começam com um som de consoante. Por exemplo, a boy, um rapaz, a girl, uma menina, a table, uma mesa. Já o artigo indefinido an, nós utilizamos para palavras que começam com um som de vogal. Por exemplo, an egg, um ovo, an orange, uma laranja, an apple, uma maçã. Porém, existem algumas exceções nas palavras que começam com vogal, mas que têm um som de consoante, e também nas palavras que começam com consoante e que têm um som de vogal. Por exemplo, a palavra hour, ela começa com consoante, mas o H é mudo, então ela tem um som de vogal. E nesse caso, ao invés de utilizarmos a hour, nós somos obrigados a utilizar o an, o artigo indefinido an hour. Uma frase de exemplo, I'll be there in an hour. Eu estarei lá em uma hora. An hour. Pelo H ser mudo e a palavra começar com um som de vogal, nesse caso, nós utilizamos o artigo indefinido an. Já uma palavra que começa com vogal, mas ela tem um som de consoante na pronúncia, nós também temos que utilizar o artigo indefinido a. Por exemplo, a palavra university. Embora ela comece com a letra U, o som da palavra é como se tivesse um Y na frente. A university, university. Nesse caso, embora a palavra comece com uma vogal, por ela ter um som de consoante, como university, nós somos obrigados a utilizar o artigo indefinido a. Lembra as exceções das palavras que começam com vogal,
mas tem um som de consoante, e as palavras que começam com consoante, mas tem um som de vogal. Eu espero que tenha ficado esclarecido para você de como e quando utilizar cada um dos artigos, definidos e indefinidos, no singular, no plural, o a, o en, o the. Agora eu vou deixar para você uma tarefa de casa. Quero que você escreva para mim aí nos comentários pelo menos uma palavra utilizando cada um dos artigos que foi mencionado no vídeo. Se você não entendeu, volta, assiste o vídeo novamente e caso você tenha alguma dúvida, deixa para mim também nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de compartilhar, deixar um joinha, ativar o sininho, se inscrever no meu canal. Tamo junto, bora destravar essa língua e até o próximo vídeo. See you guys!